Então, continuando aí, pessoal, com a nossa aula de filtro, eu estou aqui com uma imagem, então, da Scarlett Johansson, e a gente vai ver agora a parte mais fácil, né, dos filtros, que na verdade aqui, se você entrar no Filter Gallery, você vai entrar aqui, deixa eu ajustar aqui melhor, diminuir um pouquinho aqui o zoom. Você vai entrar aqui numa fase muito fácil de mexer, né? Porque são efeitos, tá? Vou deixar aí 50% aqui para a gente poder ver. Então, quando a gente está na pastinha Artistic, né? Você vai poder aplicar aqui, ó, os efeitos, né? Que simulam pinturas, que simulam desenhos. Aqui do lado direito você vai ter algumas configurações, como o número de níveis, simplicidade da borda, né? E assim por diante. Então aqui a gente tem alguns efeitos de pincel, né? A gente tem esse Paint Daubert, que é muito legal, parece realmente um desenho mais moderno, né? Então, nesses exemplos aqui, são todos muito fáceis. Não tem muita complicação, né, pessoal? A gente pode misturar aqui, né? Logo depois a gente tem aqui o Brush Strokes, que seguem nessa mesma maneira de pinceladas e tal. Então a gente tem aqui vários pinceladas e tal. Então nessa parte aqui não tem muito mistério, né, pessoal? A gente tem aqui também a parte do Distort, né? Daqui a pouquinho eu vou passar um efeito aqui bem simples. A parte de Sketch também é muito interessante, né? Porque ela realmente dá aquela sensação de rascunho, né? Então a gente tem vários aqui, o Graphic Pen, né? O Color Halftone. Então sempre vai dar essa característica de rascunho, né? Estilização vai aparecer aqui apenas um filtro, né? E o Texture, que vai aplicar aí uma textura nesse nosso desenho, né? Um granulado ou alguma coisa do tipo. Então basta dar OK e você vai ter aí o efeito, tá? Aqui eu fiz uma espécie de um mosaico, né? Vou dar um Ctrl Z. Bom, o primeiro efeito que eu vou fazer então com essa imagem chama-se carinha de anjos. Olha só que interessante. Eu vou dar um Ctrl J aqui para a gente ter a original. E eu vou vir aqui em Image Adjustments e vou dar um Desaturate, tá? Porque eu acho que esse efeito carinha de anjos ele fica mais legal, né? Ele fica mais bacana em tons de cinza. E é muito importante que esse filtro que eu vou utilizar agora, que as cores fiquem em preto e branco. Então você pode dar um D, né? Ou você pode clicar nesse botãozinho aqui e vai ficar preto e branco suas imagens. Por quê? Porque quando a gente vier aqui em Filtro Distort, né? Filtro Distort, e a gente dá aqui peraí, tem que entrar em Filter Gallery. Filter Gallery Distort Diffuse Glow, tá? Então esse aqui é o correto, tá? Filter Distort Diffuse Glow, mas ele não está aparecendo aqui, né? Então você vai ter que entrar em Filter Gallery. Se não me engano, isso é só no CS6, tá? No CS5 você pode entrar aqui em Distort e vai estar aqui já o Diffuse Glow. Mas aqui no CS6 eu entro em Filter Gallery, Distort, Diffuse Glow. Então, como eu estava falando antes, o Diffuse Glow ele vai usar as cores de primeiro e segundo plano. Então, se caso a sua imagem aí está ficando rosa e verde e tal, dê uma olhadinha se essas cores não estão aparecendo, né? Então o efeito, pessoal, é basicamente esse, tá? Ele coloca um pouquinho de granulado aqui,
né? Normalmente ele coloca um pouquinho de granulado, mas eu não gosto desse granulado, eu tiro todo ele, né? Tem até inclusive nessa foto já tem um granulado, né? E depois aqui eu aplico um pouquinho de glow. Aqui nessa imagem eu cheguei aqui a 3:4, já está bem legal. E esse clear, né, quanto maior, mais limpo fica esse brilho, e quanto menor, mais ênfase vai dar nesse brilho aí, né? Então o efeito é realmente esse brilho estourado, por isso que eu chamo de carinha de anjo, né? Um branco, aquele branco bem estourado, e fica muito bonito, né? Então a gente tem aqui, ó, mostrar em 50% para vocês. A gente tinha aqui a original, e agora com o efeito do carinha de anjos, que é esse branco bem estouradão, tá? Bom, esse é um exemplo, né, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deletar essa imagem aqui, tá? E eu queria mostrar aqui um efeito, só que eu vou mostrar já com Layer Mask, né? Eu vou falar já um pouquinho sobre Layer Mask. Então eu vou dar um Ctrl J, tá? Da mesma forma, cores preto e branco, né? Vou vir aqui em Filter, vou entrar no Filter Gallery, vou entrar em Sketch e vou aplicar esse filtro aqui, o Graphic Pen. Então agora eu tenho esse efeito aqui, ó. Ok aqui para vocês verem. Então eu tenho essa simulação aqui de desenho, né? E tenho embaixo uma layer original. Então eu queria misturar, queria fazer uma mistura das duas. Então, como é que eu poderia misturar essas duas? Eu poderia dar opacidade. Eu poderia trabalhar com um modo de mesclagem, né? Como Multiply, como Color Burn, e entre outros, Overlay, né? Colocar um Overlay ou um Soft Light e trabalhar com opacidade também, né? Mas eu quero, na verdade, um efeito um pouco diferente. Eu quero fazer metade da foto normal e metade da foto nesse efeito do Graphic Pen, né? Então isso eu chamo de uma transparência linear. Então essa transparência linear, como é que a gente faz? A gente clica nesse botãozinho aqui, ó, certo? Esse botão aqui, você vai estar ligando na sua layer uma máscara de camada, que aqui na versão em inglês a gente chama de Layer Mask. Então o que é o Layer Mask? O Layer Mask, tá, é uma coisa que causa muita confusão, né? Em sala de aula os alunos me perguntam muito isso, mas me confunde um pouco, né? Mas na verdade, pessoal, vocês devem interpretar Layer Mask, esse quadradinho branco aqui, ó, que foi criado, como se fosse uma borracha, tá? Só que essa borracha vocês vão sempre utilizar o brush para apagar, né? Então quando eu tô com o brush na cor preta, eu consigo apagar alguns detalhes. Então se eu apagar, vai aparecer a camada de baixo, e isso poderia também estar sendo feito com a borracha, certo? Só que a Layer Mask, se eu trocar agora aqui o meu brush para branco, eu consigo voltar ao que era antes. Então é melhor que a borracha, né? Porque eu posso decidir o que vai aparecer e o que não vai, né? Esse é o princípio da Layer Mask, né? Não é apagar, na verdade, é só ocultar e mostrar, né? Esse é o princípio da Layer Mask. E aqui, como eu quero um efeito de original virando desenho, qual é a ferramenta que é branca e preta ao mesmo tempo? E ela vai ficando, né? Ela é preta e ela vai ficando branca, ou ao contrário. Essa ferramenta é o Gradiente Tool. Então,
se eu tiver uma layer mask, uma máscara de camada ligada nessa imagem, pegar o gradiente, tá? E esse gradiente estiver como preto e branco, que são as cores da máscara, né? Preto apaga e branco mostra, eu posso passar, né? Porque essa ferramentinha aqui de gradiente, ela funciona assim, a gente clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta, e você vai ter esse efeito, né? Dependendo do ponto onde você começa, você... eu tô com um radial aqui, ó. Vou mudar aqui para um gradiente linear. A gente vai ter esse efeito, ó. Então ele começa, aqui tá real e ele tá voltando a ser desenho de novo. Então o que que ele tá fazendo aqui? Deixa eu passar agora aqui de cima para baixo, ó. O que que ele está fazendo? Ele está fazendo essa transparência aqui, ó. Preto apagou totalmente, né? E o branco está mostrando. Então a foto está ficando meio a meio, ok? Então esse aqui é um exemplo de filtro com layer mask, né? Uma das coisas que a gente pode pirar aí, né? Na criação, né? E começar a trabalhar com isso aí, que é muito interessante. Muito bem, vou fechar aqui a foto da Scarlett, tá? Porque agora nós vamos falar de um filtro corretivo, tá? A gente vai falar aqui sobre um filtro corretivo. Então eu vou abrir aqui o Dust 1 e para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma imagem antiga, então foi guardada, né? Teve algumas manchinhas aí do tempo. Então olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos entrar aqui em Filter, nós vamos entrar em Noise, nós vamos entrar em Filter Noise e vamos em Dust e Scratches. Dust e Scratches, você tem aqui o raio, né? Então você pode começar com 1. Ainda ficaram algumas manchinhas, vou passar aqui 1, 2, ainda ficaram algumas manchinhas. E realmente vou acabar ficando com 3, que foi o que ele já tinha sugerido aqui para limpar a imagem, né? Mesmo nessa imagem que está totalmente não, mas ela não estava assim bem focada, né? Uma imagem antiga, né? Então ela não estava muito bem focada. Eu vou dar um pouquinho de threshold, porque o threshold ele vai devolvendo a nitidez. Olha só, threshold 0 e o threshold um pouquinho a mais, devolvendo aqui, né? Vou chegar aqui nos 15 e ele vai devolvendo essa nitidez que a gente tinha perdido, tá? Então Ctrl Z com manchinhas, Ctrl Z sem manchinhas, antes e depois. Bacana, né? Mesma coisa para fazer aqui o Dust 2. Eu vou dar um Ctrl J, vou entrar aqui no Filter, Noise, Dust e Scratches. Já consegui aqui pelo preview dar uma olhada, acho que ficou legal, mas vou tentar dar um pouquinho mais de nitidez aqui. Então eu vou tentar voltar um pouquinho com o threshold, tá? Aqui realmente era 3. Aqui o threshold tá bem bacana, bem legal. Como eu tenho uma camada agora aplicado com o filtro em um original, o que eu vou fazer? Eu vou dar zoom aqui e vou escolher aqui, ó, pode ser com a borrachinha, tá? Eu vou apagar aqui, ó, porque o olho ficou bem desfocado, né? Então, como eu tenho agora 2 layers, eu posso trabalhar com esse olho ali bem focado, né? E vai ficar legal. Aqui o buraquinho também do bico, né? Que não tinha ficado muito bacana. Então assim eu tenho uma fusão agora de uma foto com o desfoque ali, né? Vou aqui dar uma libertada aqui nesse cara aqui, embora voltou algumas manchinhas, mas eu vou voltar aqui para esse detalhe do bico, porque senão vai ficar um pouco falso, né? Vou dar um Ctrl E agora, pessoal, tá?
um Ctrl E. O que é Ctrl E? Ctrl E é o Layer Merge Down. Então eu vou unir essas duas layers. Tá? Por quê? Porque eu vou tratar agora isso aqui, ó, com o Spot Healing Brush, essas manchinhas que ficaram aqui. Opa, deu certo. Vamos tentar com o carimbo então, já que ele não aceitou. Vou carimbar daqui para lá. Aí, agora sim, né? Então a gente tem agora aqui no histórico antes e depois, antes e depois. Vou fechar aqui então, pessoal. Treinem aí. Vou abrir aqui então, pessoal, a foto do carro, tá? Para encerrar, vou ensinar aqui um efeito bem simples, bem bacana, que é o Filter, Render, Lens Flare. Filter, Render, Lens Flare. Esse Lens Flare, ele é um reflexo de flash, né? O único defeito que ele tem aqui é que ele não tem zoom nessa parte aqui, ó. Então não tem como dar zoom, né? O Photoshop já melhorou um monte de coisa, mas essa parte ainda continua com esse defeito. E a gente tem aqui o controle de brilho, mas eu não aconselho você dar mais do que 100%, tá? E o tipo de lente. Então aqui, como eu quero simular que o carro está com o farol aceso, eu vou colocar os 105 milímetros e vou diminuir um pouquinho o brilho aqui para uns 80%. Vou dar um OK e você já vai ver aí que o carro ficou com o farol aceso, né? Para fazer o outro, eu volto lá em Render, Lens Flare, vou dar um clique aqui no outro farol. É complicado de enxergar, mas a gente tenta, né? Então tá aí, ó, o carro com os faróis acesos. A gente volta, o vídeo ficou um pouco grande, né? E a gente volta para falar um pouquinho mais de filtros ainda, ok? Grande abraço, até a próxima.